Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Não se deixe enganar pelo título deste podcast, achando que é só mais uma daquelas aulas que só interessam aos mega curiosos, os nerds de Bíblia. O assunto tratado neste episódio é profundamente significativo. Compreender de forma equivocada como Eva foi formada a partir de Adão e quem Adão era de fato, traz implicações profundas. Cair na falácia exegética de que Adão era um ser andrógeno, partido ao meio para que Eva fosse criada, compromete fundamentos antropológicos e teológicos essenciais ao pensamento judaico-cristão, além de contrariar claramente o ensino dos apóstolos. Não esqueça de curtir e compartilhar este episódio, para que os nossos conteúdos sempre sejam recomendados a você e também para que mais e mais pessoas possam ser edificadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 125. Adão, um andrógeno partido ao meio? Com André Galvão Soares, aula do curso Homem e Mulher na Criação, cujas aulas estão disponíveis na íntegra, com exclusividade, em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra reprises de nossas conferências, mais de 100 cursos e mais de 300 e-books da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso que nós estamos falando sobre homem e mulher na criação. E hoje nós temos um tema talvez um pouco estranho para tratar aqui. Estranho porque algumas pessoas têm lançado um pouco de escuridão sobre a clareza do texto bíblico. E aqui nós vamos buscar elucidar o que de fato a palavra de Deus diz. Nós vamos falar hoje sobre o tema: será que Adão era um andrógeno que foi partido ao meio? Eu sei, você deve estar achando que isso é bastante estranho, porque de fato é. Mas há pessoas sérias na academia que têm mantido a ideia de que Adão era um andrógeno partido ao meio. Então, antes de mais nada, quero apenas fazer uma rápida definição do que é andrógeno, já que essa não é uma palavra tão usual assim no nosso dia a dia, né? Andrógeno é uma pessoa que tem características masculinas e femininas ao mesmo tempo. É como se fosse um homem e mulher. Algumas pessoas têm mantido que o Adão original criado por Deus não era nem homem nem mulher. Ele era homem e mulher ao mesmo tempo. E desse ser humano original, Deus teria criado tanto o homem, o ser masculino, quanto a mulher, o ser feminino. Mas Deus teria usado como matéria-prima, por assim dizer, esse ser andrógeno chamado Adão. Mas antes de falar sobre Adão ser andrógeno ou não, eu quero ler para vocês o texto de Gênesis 2, versículos 21, 22 e 23. Assim diz a palavra de Deus. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto foi tomada do varão. Texto muito conhecido da palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, desde a nossa infância, nós tínhamos muito claro em nossa mente que Eva tinha sido criada a partir da costela de Adão. É isso que nós aprendemos desde as classes mais fundamentais na igreja, quando nós temos 3, 4, 5 anos de idade. E esse ensino que nós obtivemos na igreja quando éramos crianças é um ensino correto, é o que o texto diz de fato. O problema é que há pessoas que, por assim dizer, estudam tanto que acabam se perdendo coisas que são tão simples, tão corriqueiras na palavra de Deus. Eu não quero fazer nenhum tipo de crítica ao estudo, porque o estudo é fundamental, o estudo é importantíssimo. O problema é quando nós estudamos de forma independente da palavra de Deus. É quando nós queremos, por assim dizer, redescobrir a roda, né? Vamos então olhar com cuidado para esse texto de Gênesis para entender o que de fato ele ensina e o que ele não ensina. Como que, afinal de contas, a mulher foi criada? Bom, existem os chamados igualitaristas que nós já definimos aqui no nosso curso. Só para refrescar a sua memória, igualitaristas são aquelas pessoas que afirmam que na nova aliança, em Jesus Cristo,
não há mais diferenças de papéis entre homens e mulheres. De forma que, no contexto do lar e da igreja, a mulher pode exercer papel de liderança também. Pode haver, portanto, pastoras, segundo os igualitaristas. E há uma maneira de interpretar esse texto de Gênesis 2 que cai como uma luva no igualitarismo. Muitos igualitaristas têm proposto que o que aconteceu aqui no relato de Gênesis foi que Deus criou um Adão andrógeno, que era homem e mulher, que tinha em si mesmo as características masculinas e femininas. Deus criou esse ser andrógeno, então dividiu ao meio esse ser andrógeno. Deus não teria criado a mulher da costela do homem, como nós aprendemos. Deus teria dividido ao meio esse Adão andrógeno. Com uma parte teria feito Eva, a mulher, e com outra parte teria feito Adão, o homem. Vejam, isso cai como uma luva para o entendimento ou para a teoria igualitarista. Porque isso acaba mostrando que, na verdade, o homem não foi criado antes da mulher. Homem e mulher foram criados juntos a partir de um ser andrógeno. Eu quero ler para vocês um trecho de Vik Zalewski, que é uma igualitarista brasileira. Ela escreveu um livro intitulado Mulher Pode Ser Pastora? E ela diz o seguinte: uma tradução mais adequada para tselá, e tselá é a palavra hebraica que em Gênesis 2 é traduzida como costela na maioria das versões em português. Tá? Mais uma vez, uma tradução mais adequada para tselá não é costela, mas lado, como apontam levantamentos lexicográficos bíblicos e outras traduções antigas. No idioma cádio, o cognato tselu raramente se referia à costela. Na maioria das vezes, designava um lado inteiro ou a caixa torácica inteira. Ou seja, para formar a mulher, Deus tomou um dos lados de Adão, como que cortando ao meio. Homem e mulher são duas metades. O comentário de Zalewski aqui é muito representativo. Vik Zalewski mostra aqui uma opinião que é cada vez mais comum entre igualitaristas. A opinião de que, ao formar os primeiros seres humanos, o que Deus fez, na verdade, foi dividir Adão ao meio. Para esses igualitaristas, selá não significa costela, mas significa lado ou metade. Deus teria pego uma metade do Adão original e com essa metade formou a mulher e com a outra formou o homem. Mas será que essa é a maneira correta de nós lermos o texto bíblico? Será que tselá realmente tem sentido de metade? Vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar para o contexto histórico para entender o que de fato está acontecendo aqui, como nós devemos interpretar esse texto tão conhecido de Gênesis 2. Eu quero usar aqui 3 argumentos para mostrar que a melhor tradução para tselá não é metade, tá? Não é um lado inteiro. A melhor tradução para tselá, nesse contexto, é de fato costela. Vamos olhar então para alguns argumentos que eu acho que são muito relevantes aqui para nós. Primeiro, talvez vocês tenham percebido que Vik Zalewski se referiu a textos de outras culturas para apoiar o seu ponto de vista. O que Zalewski propôs, na verdade, apoiada por John Walton, que é um especialista em Antigo Testamento, o que ela propôs foi que línguas antigas aparentadas com hebraico usavam um cognato de tselá com um sentido de lateral, com um sentido de lado, sentido de metade. Esse foi um dos principais argumentos usados por Zalewski para manter o seu ponto de vista. Só para vocês entenderem como esse tipo de argumento funciona, é fundamental que nós saibamos que a língua hebraica é uma língua que é parecida com outros idiomas antigos da região, do Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, o árabe, por exemplo, o garítico, por exemplo, o aramaico, por exemplo, o moabita. Todas essas línguas têm características comuns, mais ou menos como português, espanhol, francês, italiano. Essas línguas todas, as línguas latinas, são parecidas umas com as outras. Por quê? Porque todas elas vieram de uma fonte comum. Todas elas surgiram a partir do latim. O mesmo acontece com o hebraico, com o aramaico, com o garítico, com o moabita, etc. São línguas que vieram de uma língua comum, de uma fonte comum. Por isso elas são parecidas. Então, quando você quer entender
um termo hebraico, é sempre valioso, é sempre importante você verificar o uso de um cognato desse termo em uma dessas línguas próximas. É isso que Zalewski faz aqui. Ela propõe que em línguas parecidas com o hebraico, línguas que são irmãs ou primas do hebraico na região, o termo tselá, em seus cognatos, tem o sentido de metade, tem o sentido de lateral inteira. Agora, eu quero fazer um exercício bem interessante com vocês. O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico. Porém, nós temos alguns pequenos trechos em aramaico no Antigo Testamento. O maior trecho em aramaico no Antigo Testamento vai de Daniel 2:4 a 7:28. Nós temos 6 capítulos, basicamente, de Daniel, que foram escritos em aramaico, uma língua diferente do hebraico, mas aparentada com o hebraico. Nós não precisamos sequer sair da Bíblia para encontrar um cognato do termo tselá em outra língua da região, que é usado claramente com o sentido de costela. Vamos olhar para Daniel 7, versículo 5. Abra sua Bíblia aí em Daniel 7, versículo 5. Daniel 7, 5. Assim diz a palavra de Deus. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Aqui Daniel tem a visão daqueles 4 animais horrendos, assustadores, né? Um desses animais era parecido com o urso. Esse animal descrito aqui em 7:5. Lembre-se, esse texto foi escrito em aramaico. No final desse trecho, desse versículo, nós lemos, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. O termo aramaico, traduzido como costela, é alá. E esse termo alá é um cognato do hebraico tselá. São termos que têm a mesma origem. São termos paralelos. Nesse cognato aramaico que nós temos aqui no livro de Daniel, o termo alá, cognato de tselá, só pode significar costela, não pode significar lateral ou metade. Qual seria o sentido de falar que esse grande animal trazia 3 metades entre os dentes? Não são 3 metades, são 3 costelas. A ideia aqui é que entre a parte de cima da boca e a parte de baixo da boca havia 3 costelas na bochecha. É um animal realmente assustador, uma espécie de monstro realmente que nós temos aqui. Mas vejam, o termo alá, cognato do hebraico tselá, não pode significar que metade nesse trecho. Não pode sequer significar lateral ou lado. O sentido tem que ser necessariamente costela. Necessariamente, em Daniel 7, versículo 5, o termo aramaico alá precisa significar costela. Nós não precisamos sequer sair da Bíblia para encontrar um cognato numa língua antiga que traga o termo tselá, ou uma forma parecida, com o sentido de costela. Bom, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Segundo ponto. Os igualitaristas aqui acabam fazendo uma extrapolação indevida de sentido. Essa é uma expressão técnica que nós usamos na hermenêutica bíblica, né? O que seria uma extrapolação indevida de sentido? Isso acontece quando nós pegamos uma palavra que tem um determinado sentido X, nós levamos essa palavra para outro contexto, então extrapolamos o sentido dessa palavra. É exatamente o que está acontecendo aqui. Os igualitaristas estão corretos em afirmar que a palavra hebraica tselá pode significar lateral ou lado. Eles são corretos nisso. Por exemplo, vamos dar uma olhada em Êxodo 25, versículo 12. Êxodo 25, versículo 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro para a arca da aliança e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas no lado e 2 argolas no outro lado. O termo traduzido como lado aqui é justamente tselá. Percebam que nesse contexto a tradução costela não caberia. A tradução tem que ser lado, lateral. Tá? Então o termo tselá de fato pode significar lateral ou lado. Só que quando o termo tselá é usado com esse sentido, ele nunca indica uma metade, um lado inteiro.
Isso nunca acontece. O que os igualitaristas têm feito é uma extrapolação indevida de sentido. Eles olham para o sentido da palavra tselá em certos textos, eles verificam que essa palavra pode significar lateral ou lado. Então, com essa informação, eles voltam para o texto de Gênesis e falam: bom, aqui o termo tselá tem que significar lateral ou lado. Só que não pode significar um lado inteiro, uma lateral inteira, uma metade. Os igualitaristas estão extrapolando o sentido do texto. Aqui em Êxodo 25:12, por exemplo, por mais que o termo signifique lateral ou lado, ele não indica uma metade da arca, mas apenas uma face da arca. Tá? Então, nós não podemos fazer esse tipo de estratégia, não podemos proceder dessa maneira. Isso é uma extrapolação indevida de sentido. Em terceiro lugar, o próprio texto de Gênesis 2 torna impossível a leitura igualitarista de tselá como metade. Eu quero reler com vocês o versículo 21 de Gênesis 2. O texto diz: e Deus tomou uma de suas telaot, que é o plural de tselá, Deus tomou uma de suas tselaot e fechou carne no lugar delas. Essa é a tradução literal de Gênesis 2, 21. Mais uma vez. E Deus tomou uma de suas tselaot e fechou carne no lugar delas. Delas. Tá? Essa forma plural delas é bastante significativa e impede a leitura de tselá como metade. Por quê? Pense comigo. Se tselá significasse metade, a tradução do versículo não faria muito sentido. E Deus tomou uma de suas metades e fechou carne no lugar delas, no plural. Se tselá significa metade, isso significa, evidentemente, que cada ser humano tem duas metades. Metade esquerda, metade direita. Então Deus tomou uma das metades e fechou carne no lugar delas, mas restou uma única metade. Por que então se usa o plural? Deus fechou carne no lugar delas? Não, Deus teria fechado carne no lugar dela, da única metade que sobrou. Agora, esse plural faz todo sentido se tselá, ou tselaot, que é a forma plural, de fato significa costela. Porque esse é o sentido claro que nós temos aqui. Tá? Deus tomou uma de suas costelas e fechou carne no lugar delas. Delas quem? Das costelas que ficaram expostas. Foi isso que aconteceu. Por mais que a leitura igualitarista seja muito conveniente para o próprio igualitarismo, o texto de Gênesis aqui não dá margem para nós entendermos o termo hebraico tselá como lateral, como lado, ou muito menos como metade. O termo hebraico tem que significar costela nesse contexto. O que você aprendeu na escola bíblica dominical quando você tinha 4 anos de idade está correto. A mulher foi tomada da costela do homem. É isso que o texto diz muito claramente. Agora, voltando à questão inicial da aula, será que esse ser humano original, a partir do qual a mulher foi formada, era um ser andrógeno, era homem e mulher ao mesmo tempo? Mais uma vez, muitos igualitaristas têm se firmado nesse ponto, porque isso é conveniente para o seu ponto de vista. Seria muito apropriado para a teoria igualitarista se o ser humano original fosse ser andrógeno. Porque dessa forma o homem não teria sido criado antes da mulher, teria sido criado junto com a mulher. Quero ler para vocês 2 citações de 2 igualitaristas. Primeiro eu quero ler um trecho de Rebecca Grothers, que diz o seguinte: alguns sugeriram que antes que a mulher fosse criada, Adão não era um ser humano especificamente masculino, mas um humano sexualmente não diferenciado. Essa ideia parece ter alguma plausibilidade, visto que o texto bíblico não se refere a Adão como homem, senão depois que a mulher é tirada dele. O texto de Gênesis 1, 26 e 27 e 5 e 2 sugere que antes que a mulher fosse tirada do homem, Adão tinha em si, de alguma forma, a capacidade tanto para a masculinidade quanto para a feminilidade. Donald Joy vê um paralelo aqui com o desenvolvimento fetal, no qual cada feto tem a forma de uma fêmea até o 9º mês, após o qual a diferenciação sexual começa a ocorrer. Temos uma igualitarista de muito renome, de muito destaque, né?
que diz aqui explicitamente que, no princípio, pode ser que Deus tenha criado um Adão andrógeno, um Adão que era homem e mulher, a partir do qual, então, ele formou o macho e a fêmea. E essa opinião tão comum, cada vez mais comum entre igualitaristas, é endossada também por um igualitarista brasileiro chamado Caio Pérez. Ele escreveu o seguinte: é possível entender que o ser primevo contém em si as características masculinas e femininas que seriam separadas no segundo ato de criação divina. Essa é a concepção mesopotâmica dominante. Esse é o caso de Gênesis 2. E ele ainda fala: se o ser humano de Gênesis 2, do 4 ao 17, que é o que recebe sua identidade e função a partir das relações de parentesco com o solo e Deus, não tem distinção de gênero, as implicações são devastadoras para o complementarismo. Caio Pérez defende aqui que, já que o ser humano original, segundo ele, não era um homem especificamente, mas um ser andrógeno, homem e mulher, isso acaba solapando por completo o complementarismo, que é a opinião mantida pela maioria da igreja e que é a opinião bíblica, na verdade, o complementarismo, né? É o ponto de vista bíblico. Será que Caio Pérez está certo ao fazer esse tipo de afirmação? Será que, de fato, o Adão original era um ser andrógeno, de forma que seria até inapropriado nós nos referirmos a ele como o Adão? Seria o/a Adão, né? Ele seria homem e mulher ao mesmo tempo. Bom, vamos então nos debruçar sobre esse ponto de vista para nós definirmos mais uma vez o ensino bíblico. Aquele mesmo ensino que nós temos aprendido na igreja desde a nossa infância. Quero considerar 4 textos da palavra de Deus que deixam completamente claro para nós, como a luz do meio-dia, que o ser humano original era um homem e não um ser andrógeno. Em Gênesis 2:23, nós lemos o seguinte: e disse o homem, um homem que é Adam, o termo hebraico Adam, traduzido como Adão ou homem. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, Ishá em hebraico. Por quê? Porquanto do varão foi tomada. Ela será chamada varoa porque foi tomada do varão. O termo traduzido como varão ou homem é Ish. Esse termo Ish designa necessariamente um ser humano do sexo masculino, um homem. Tá? A mulher não foi tomada de um ser genérico que tinha os dois sexos, um ser andrógeno. A mulher foi tomada do homem, do ser masculino. O próprio texto de Gênesis 2:23 impossibilita a leitura de que o Adão original fosse um ser andrógeno. Essa é uma impossibilidade dado o texto de Gênesis 2. Além disso, o versículo 25 diz o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem e sua mulher. Temos aqui os dois sexos, o homem e sua mulher. E homem aqui não é Ish, homem é Adam, o termo que vinha sendo empregado ao longo de toda a narrativa. Esse Adam aqui claramente é um ser masculino e não um ser andrógeno, porque ele é diferenciado de sua mulher, de sua Ishá. Mais uma vez, nós temos uma referência bíblica no próprio texto de Gênesis 2 que impossibilita a leitura de que o Adão original era um ser andrógeno, era homem e mulher ao mesmo tempo. Essa é uma impossibilidade interpretativa, levando em consideração o que nós temos aqui no texto bíblico. Se isso não bastasse, né, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, nós encontramos algumas referências em que o texto de Gênesis 2 é lido para nós, é interpretado para nós. E a interpretação apostólica para nós é autoritativa. Nós não sabemos mais que os apóstolos que andaram com Jesus, que aprenderam do próprio Jesus. Os apóstolos são figuras que o próprio Jesus destacou para ensinar o que a Bíblia diz para nós. Veja como o apóstolo Paulo lê para nós o texto de Gênesis 2. Paulo diz em 1 Coríntios 11:8. Porque o homem, e o termo grego aqui é aner, é um ser humano de sexo masculino, porque o homem não veio da mulher, da guiné, o ser humano de sexo feminino, mas a mulher do homem.
A mulher veio do homem, do ser humano, do sexo masculino. Quando o apóstolo Paulo lê para nós Gênesis 2, ele enxerga o que todos nós deveríamos ser capazes de enxergar. O que, infelizmente, os igualitaristas têm se negado a ver. O que ele enxerga? Que a mulher veio do homem. Eva foi tirada a partir do ser humano, do sexo masculino, como o texto afirma com muita clareza. E ainda o apóstolo Paulo diz, em 1 Timóteo 2, do 11 ao 13. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Paulo nos ensina nesse texto que a mulher não pode exercer autoridade sobre o seu marido. Tá? A mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Por quê? Porque Paulo diz, Adão foi criado primeiro e depois Eva. O motivo pelo qual a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, sobre o seu marido, é que Adão foi criado antes de Eva. Ou seja, o homem veio antes da mulher. E essa precedência masculina na criação indica que o homem deve exercer autoridade e não o contrário. Quando Paulo olha para o texto de Gênesis 2, Paulo enxerga com muita clareza que o homem, Adão, veio primeiro. E esse é o motivo pelo qual a Bíblia mantém a autoridade masculina no lar e na igreja também. Tá bom? O que nós estamos falando aqui não é um ensino completamente desconexo do Evangelho, não são ideias etéreas que só devem ser discutidas na academia, porque há conexões muito importantes que a Bíblia faz entre a história de Gênesis e a história de Jesus. O que aconteceu lá em Gênesis 2 é reverberado na história de Jesus. Vejam, o que nós encontramos em Gênesis é que havia lá um Adão masculino que estava desacordado. Deus o levou a dormir. Enquanto Adão estava dormindo, ele teve o seu lado ferido. Adão teve a região das suas costelas ferida por Deus enquanto ele estava desacordado. E a partir do seu lado ferido, Deus criou a mulher. João, o evangelista, João o apóstolo que escreveu o quarto evangelho, quando narra para nós a morte de Jesus, ele traz um detalhe que não pode passar desapercebido. Ele diz o seguinte, João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus jazia desacordado sobre a cruz. Ele já havia morrido. Ele estava desacordado, assim como Adão estava desacordado lá no Jardim do Éden. Enquanto Jesus estava desacordado, aconteceu com ele o mesmo que havia acontecido com Adão. O seu lado foi ferido. O lado de Jesus foi ferido como o lado de Adão fora ferido. O termo grego que traduz, o termo grego traduzido como lado aqui é pleurá. Pleurá, em grego, é o mesmo termo que é usado na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, para verter o termo hebraico tselá em Gênesis 2:21. Aquele termo tselá, que significa costela, tá? Essa região das costelas aqui, é traduzido para o grego como pleurá. E agora João emprega esse termo pleurá em referência ao lado, às costelas de Jesus. O lado de Jesus, as costelas de Jesus também foram feridas enquanto ele jazia desacordado sobre a cruz. Nós temos uma reverberação da história do Éden na história do Calvário. A história de Jesus, nesse ponto, se assemelha à história de Adão. Jesus, o segundo Adão, vivencia mais uma vez a história do primeiro Adão. A ideia de João aqui é que, da mesma forma como Adão foi ferido do seu lado para que tivesse uma mulher, uma esposa, Jesus também foi ferido do seu lado para que então uma esposa fosse gerada, fosse dada a ele. E essa esposa é a igreja. João deixa perfeitamente claro para nós, leitores atentos, que o que está acontecendo na cruz do Calvário é o mesmo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas nós só conseguimos perceber essa conexão maravilhosa que João faz quando nós lemos corretamente o texto de Gênesis.
Se nós corrompermos o texto de Gênesis, imaginando que o Adão original era um Adão andrógeno, a partir do qual foi formado tanto o homem quanto a mulher, um Adão que foi dividido ao meio, nós não conseguiríamos perceber a conexão que o apóstolo João faz para nós, que é uma conexão maravilhosa, é uma conexão que revela a beleza da noiva de Cristo que está sendo formada para ele enquanto ele morre na cruz do Calvário. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Deus te abençoe e até a próxima, se Ele permitir. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!